Amém. Os irmãos, bom dia do Senhor a todos. Que a graça e a paz do Senhor estejam conosco nesse momento. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias. Estamos em uma sequência de exposição no livro do profeta Malaquias. Hoje, nossa terceira exposição nesse texto, do versículo de número 6, do capítulo 1, até o versículo de número 9, do capítulo 2. Malaquias capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 2, versículo 9. Todos acharam? Escute com fé. Esta é a palavra de salvação. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros: ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado o incenso, e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é esta ordem, este mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei sobre vós a maldição,
e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviados do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Que nesse momento, Senhor, o Senhor possa nos ajudar a entender a grandeza da tua santa palavra. Que possamos ver, Senhor, a tua sentença contra os cuidadores do teu filho. Nos abençoa. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Eu não sei se você já assistiu o filme Código de Conduta, ou Código de Ética. Esse filme ele vai narrar uma história em que o pai vê sua esposa e sua filha sendo assassinada. No processo em que o assassino iria receber a pena, por um acordo judicial, o promotor achou que talvez não tivesse provas suficientes e achou mais justo que ele tivesse alguma pena do que nenhuma. Só que o pai ele percebe que ali houve algum acordo e a justiça não foi cumprida diante daqueles que precisavam aplicar a justiça. 10 anos depois, o assassino aparece morto. E mesmo sem provas suficientes, o pai é preso. E ele começa o seu processo de vingança. E ele começa a matar, então, o promotor, o juiz, todos que estavam envolvidos. E mesmo ele estando preso, e aparentemente sem poder nenhum, todos aqueles envolvidos se reuniam e diziam: como ele está preso e as pessoas ainda continuam morrendo? A sensação de assistir o filme é: como alguém tem coragem de fazer isso? Que frieza! Todos estavam com medo dele. Isso porque a sua esposa e a sua filha foram mortas. E aqueles que deveriam aplicar a justiça não aplicou. Não estou dizendo que é certo você aplicar a vingança, mas a palavra do Senhor fala que a vingança
pertence ao Senhor. E nós estamos diante de um texto que o Senhor, Deus justo, Ele está trazendo a sentença justa contra aqueles que deveriam cuidar da sua noiva e dos seus filhos. Os sacerdotes, eles deveriam cuidar da sua esposa, da sua noiva e dos seus filhos. E diante do descaso e descuido, o Senhor vem como alguém que irá vingar, trazer a justiça. E talvez aquela sensação que nós olhamos para aquele homem no filme, às vezes dizemos, realmente aquelas pessoas merecem, porque nós vimos eles clamando, eles tramando e ainda continuam tentando. Talvez se fosse alguém fazendo isso com minha esposa e filhos, eu faria a mesma coisa. Ele não está de todo errado. Mas a questão, meus irmãos, que nesse texto nós veremos que é o que o Senhor deve fazer e o que Ele fará com aqueles que não cuidam da sua noiva e dos seus filhos. O texto que nós vamos ver, meus irmãos, nesta manhã, é uma sentença do Senhor contra os sacerdotes, contra os cuidadores dos filhos de Israel. Nós veremos esse texto em 3 partes. A primeira parte, do versículo 6 ao versículo de número 8, como esse livro ele vem no modelo de uma sentença, nós vimos que sempre terá 3 aspectos, possivelmente. Um relatório que vai expor o problema, que vai trazer à tona a acusação, relatando. Do versículo 9 ao 14, nós vamos ver que isso será fundamentado, será provado e demonstrado como eles fizeram e como eles quebraram aquilo que desagrada ao Senhor. E no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6, nós veremos então a pena atribuída por eles não terem cuidado dos filhos do Senhor. Então, nós estamos diante de uma sentença do Senhor contra os filhos, contra os sacerdotes, os cuidadores de Israel. Então, meus irmãos, nós estamos aqui nessa profecia aqui do mensageiro do Senhor, e ele inicia essa sentença contra os filhos de Israel no versículo número 6, eu peço que você acompanhe, dizendo o seguinte: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? A primeira coisa que o Senhor está expondo dos pecados dos sacerdotes é o desprezo ao nome do Senhor. Não há nenhum cuidado, nenhum zelo quanto ao nome do Senhor. Alguns meses atrás, houve uma exposição aqui em que pregamos no 3º mandamento, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se nós não podemos usar o nome do Senhor em vão, temos que usar de maneira santa. E o primeiro problema identificado aqui é que o fato deles não honrarem o nome de Deus, deles não usarem de maneira santa, eles não estavam honrando ao Senhor. O Senhor diz aqui, olha, o filho honra o pai. Ele olha para o seu pai e o honra. O servo, ele honra o seu senhor. É algo tão natural. Ele fala: se eu sou o Senhor de vocês,
Cadê a honra para comigo? Cadê então o zelo pelo meu nome? Meus irmãos, o terceiro mandamento, ele traz para nós como nós lidamos com o nome do Senhor. E aqui vai o ponto mais importante. É que nós, de maneira voluntária, fazemos votos com o Senhor. E chamamos o Senhor para abençoar algumas coisas na nossa vida, fazendo acordos, pactos, alianças, invocando o nome do Senhor. E você possivelmente fez ou fará alguma dessas coisas. A primeira delas que eu quero te lembrar aqui é quando você vem aqui à frente e professa a sua fé. Você diz ao Senhor que irá estar presente nos trabalhos da igreja, terça, quinta e domingo. Você diz que irá se submeter às autoridades, enquanto elas são fiéis à palavra do Senhor. E que Deus lhe dando condições, você irá sustentar financeiramente a igreja. Quando você não cumpre essas coisas, quando você pode estar e não estar por desleixo, quando você desrespeita qualquer um dos oficiais, quando Deus tem lhe dado condições e você não tem sido fiel, você está fazendo justamente isso. Mas você vê que nesse texto, Deus não está se dirigindo à igreja. Essa punição não é, e zelo é contra o povo. Vai para os sacerdotes. Porque está debaixo da responsabilidade deles. Conduzir o povo à adoração. Então o que é que nós devemos entender diante disso? É que essas três coisas que foram citadas, os oficiais da igreja têm por obrigação de pastorear, ensinar, conduzir, cobrar, disciplinar e, se for preciso, excomungar pessoas que não se submetem. Por quê? Porque estão desonrando o nome que está acima de todo nome, em que todo joelho deve se dobrar e confessar que Ele é Senhor. O Senhor está se dirigindo diretamente aos sacerdotes. Então, o primeiro problema identificado é o desprezo com o nome de Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor, quando Ele fala de votos, Ele vai dizer que se você voltou, não tarde em cumprir, porque é melhor que você não tivesse voltado. Abra, por favor, a sua Bíblia, o texto de Eclesiastes. Vamos voltar agora para Malaquias. Eclesiastes, capítulo 5. Versículo 4. Ao versículo 6 diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria a Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das suas mãos? Meus irmãos, os votos que nós fazemos ao Senhor, nós devemos ter zelo. O segundo aspecto que nós podemos ver é a profanação da mesa do Senhor. E novamente está ligado aos votos.
Porque só pode participar da mesa quem está dentro desse pacto. O versículo 7, ele diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais? A mesa do Senhor é desprezível. Tem uma das festas no Antigo Testamento em que o pão, para ser demonstrado uma pureza, ele era feito sem fermento. Porque o fermento naquele período era usado com cultura, ele era preservado, não é como hoje que nós vamos no mercado e pegamos um fermento ali e abrimos o saquinho e usamos. Ele naquele momento tinha que colocar todo o fermento fora, e aí começava-se novamente novas culturas. E mesmo o Senhor dizendo: olha, traga um pão puro, eles iam na presença do Senhor e apresentavam um pão imundo, não atentando às orientações que o Senhor dava contra a adoração. O Senhor diz: olha, está profanando a adoração. Essa relação de culto, em que vocês vêm prestar um serviço para mim, e eu peço para que vocês tragam um pão dessa maneira, e vocês trazem o contrário do que eu estou dizendo. O Senhor vai dizer. E vocês ainda perguntam em quem vocês têm profanado. A besteira é só um pãozinho, um fermento. Você passa. Depois eu vou ali, ofereço um sacrifício de perdão e estou perdoado. A ideia de tirar o fermento, meus irmãos, é de haver uma limpeza, uma purificação, uma distância dos pecados. Hoje muitos de nós, muitos cristãos hoje, pensam assim: ah, eu peco e domingo lá eu vou peço perdão, está resolvido. O Senhor, Ele espera de nós obediência. A constância no pecado, ou se acostumar com o pecado, ou achar que uma confissão já resolvi, não é a demonstração de alguém que tem honrado o nome do Senhor, que tem se dedicado à mesa do Senhor. Terceiro aspecto, Malaquias capítulo 1, versículo 8, diz assim: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. A oferta que era levada ao Senhor era aquele que rejeitava, aquele que eu não quero, que não tem tanta serventia. Eles apresentavam um animal cego. Nós podemos ver que toda a relação que esse povo estava tendo com Deus estava defeituosa. Não cumpriam seus votos, desonravam o nome do Senhor. Aquilo que eles deveriam fazer, apresentavam errados. E até a ideia, não, eu vou ali, resolvo com sacrifício. O sacrifício que levava era defeituoso. Um animal cego, o coxo, o doente. O Senhor, Ele espera de nós a honra ao seu nome, o zelo com as coisas sagradas, apresentarmos ao Senhor um sacrifício bom, perfeito e agradável. O texto que nós lemos
em Levítico capítulo 22. Eu peço que você volte ele rapidamente. Levítico capítulo 22. Vai mostrar o que o Senhor esperava desse povo. Levítico, capítulo 22. Versículo 20 ao versículo 22 diz assim. Levítico 22, do 20 ao 22. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária do gado, do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. O cego, o aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, não os oferecereis ao Senhor, e deles não porei oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Eles estavam fazendo o contrário do que o Senhor ordenava. Eles estavam fazendo o que o Senhor ordenava, mas não da forma que o Senhor queria. E o Senhor está relatando para eles e mostrando, olha, vocês acham que tem honra pelo meu nome? Não, não tem. Vocês acham que vocês têm zelo com as coisas sagradas? Não, não tem. Vocês acham que os sacrifícios que vocês têm apresentado para perdão de pecados, para confissão de pecados, têm sido satisfeitos para mim? Não, não tem. Não será aceito. E então, nós olhamos e percebemos, e devemos analisar, meus irmãos, como nós temos vivido diante das coisas sagradas. Primeiro, como tem sido o nosso zelo para cumprir os nossos votos. Como organizamos a nossa semana para cumprir os nossos votos. Para estar na igreja. Como tem sido o nosso coração para ouvir as orientações das autoridades. Como nós temos respondido e tratado as autoridades constituídas por Deus. Como temos organizado as nossas finanças para sustentar a casa do Senhor. Como tem sido a nossa vida nos preparando para a ceia do Senhor. Como temos nos preparado antecipadamente para a ceia do Senhor. Como temos participado da ceia do Senhor naquele momento. Como nós agimos depois da ceia do Senhor. Como temos nos apresentado ao Senhor. Entenda, meu irmão, não use como subterfúgio o fato de que nós pecamos mesmo e nós não conseguimos ser perfeitos para aliviar sua consciência do seu desleixo. Eu não sou perfeito, nós pecamos e por isso não. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não continue uma vida cristã desleixada, se apegando aos seus pecados. Eu quero que você abra a sua Bíblia no texto de Isaías 53, versículo 10.
Isaías 53, versículo 10, diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aqui em Isaías 53 está mostrando que teria uma oferta perfeita que seria entregue pelos nossos pecados. Sabe por que Deus exigia daquele povo um animal perfeito, sem defeito, que ele não estivesse doente, nem cego, nem tivesse imperfeições? Porque aquele que era prometido e esses sacrifícios apontavam para um sacrifício perfeito, que seria o que Deus iria enviar para nos salvar. Você acha que se viesse alguém imperfeito morrer em nosso lugar, a nossa dívida seria paga? Os nossos pecados seriam pagos? Não. Por isso que Cristo, quando entregou a sua vida pelos nossos pecados, foi um sacrifício perfeito. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que ele exige do seu povo que apresente, então, uma oferta perfeita, um culto perfeito que cumpra os seus votos, porque ele está cumprindo a parte que ele prometeu para nos proporcionar a salvação. Abra em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8, também lemos esse texto na liturgia, que diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se apresentou de maneira obediente até a morte de cruz, e o seu nome foi exaltado, para que o nome do Senhor seja exaltado. E você vê que esse era o problema do povo de Israel. Eles desonravam o nome do Senhor, eles não tinham coisa com as coisas celestiais e não apresentavam um sacrifício. Para que eles pudessem honrar o nome do Senhor, era necessário demonstrar uma obediência ao Senhor. O povo de Israel não é capaz de ser perfeito. Nós não somos capazes de sermos perfeitos. Mas Deus enviou o seu próprio Filho para nos substituir em sua perfeição. O seu Filho amado. E muitas vezes nós olhamos para isso e ainda conseguimos dizer, realmente, eu não sou perfeito, então está tranquilo. Não, meus irmãos. Abre Romanos 12 para você entender o que o Senhor exige de nós. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje nós não apresentamos mais animais neste local para serem mortos e derramados ou serem analisados. Após Cristo ter vindo sendo o Cordeiro perfeito, qual o tipo de sacrifício que o Senhor exige de nós? Você tem que apresentar o seu corpo por sacrifício vivo. Você tem que estar presente aqui, adorando ao Senhor. Entenda, nenhuma forma online, reunião nos lares, desigrejados. Não existe culto online. Não tem como você congregar de maneira via internet. Você tem que apresentar o seu corpo. E não é somente chegar e apresentar meu corpo, mas eu estou indo. Mas como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Por isso, meus irmãos, entenda, quando você se apresenta nesse local, você não está se apresentando para os outros irmãos ou para o pastor, você está apresentando o seu corpo como um sacrifício vivo. E você deve se apresentar de maneira santa e agradável, que agrade ao Senhor. Como tem sido a sua oferta? Uma oferta cega, doente, cheio de manchas. Você acha que o Senhor tem se agradado da sua oferta? Meus irmãos, eu quero que você entenda algo. Quando nós estamos falando o zelo quanto ao culto, é porque você, quando chega aqui, você apresenta algo para o Senhor. Quando você não vem em falta por desleixo, já mostra que você não tem compromisso com o Senhor. Mas ainda assim, você vindo, o Senhor exige algo de você. É importante você vir, sim, mas se prepare para o culto. Veja como muitas vezes no culto estamos tendo conversas paralelas, rindo, brincando, mexendo no celular. Você acha que isso é agradável ao Senhor? Você acha que o Senhor vai deixar por isso mesmo? Por isso, preste atenção no culto e na pregação. Não é hora de conversa paralela. Tá certo? Sacrifício vivo, santo e agradável. Chegamos atrasados porque nós não nos organizamos para estarmos aqui. Dormimos no culto porque não nos preparamos para estarmos aqui. Porque dormimos tarde. Porque durante o domingo à tarde nós brincamos, nos divertimos e vamos fazer várias coisas. E como chegamos na presença de Deus, desculpa, chegamos na presença de Deus, dormimos e não ouvimos. Eu sei que é para haver descanso na palavra do Senhor, descanso nas coisas de Deus, mas não é esse tipo de descanso que você deve experimentar na hora do culto. Por isso, se prepare, apresente ao Senhor. Mas aqui novamente, essa palavra que o Senhor está dando aqui em Malaquias capítulo 3, não está sendo direcionada à igreja. É uma sentença para os sacerdotes, oficiais dessa igreja, presbíteros, diáconos e pastores.
pelo zelo ao nome do Senhor, a mesa do Senhor, e por zelo ao sacrifício perfeito que é apresentado aqui para que o nosso culto seja aceito, por conta do sangue de Cristo, nós devemos orientar, zelar, para que a igreja se prepare, para que a igreja esteja pronta para cultuar o Senhor, ensinando, dando condições e capacitando, para que nós possamos cada vez mais nos apresentarmos perfeito ao Senhor. Alguns precisam ser animados quanto a isso. Alguns precisam ser animados quanto a isso. Alguns precisam ser exortados quanto a isso. Alguns possivelmente possam ser disciplinados quanto a isso. Mas a cobrança que o Senhor está tendo e trazendo aqui é para os sacerdotes. E ele começa então a descrever e demonstrar, do versículo 9 ao versículo 14. Ele fala, olha, agora suplique o favor de Deus, que Ele nos conceda a sua graça, com tais ofertas das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acenda esses de balde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, do Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, aplicando a nós uma má apresentação ao culto ao Senhor, uma apresentação do nosso corpo de maneira desleixada, nos faz ser desprezados por Deus. Ele aceitaria isso de nós? O versículo 10 vai dizer, olha, se for para ser assim, o Senhor está dizendo, olha, era bom que alguém fechasse a porta, que nem viessem me adorar. Isso demonstra algo, meus irmãos, é que para a subsistência de Deus e quem Ele é, Ele não precisa da nossa adoração. Quem precisa de salvação somos nós. Quem está sendo favorecido somos nós. E nós podemos confundir essa relação, querendo exigir as coisas, que as coisas sejam do meu jeito, porque eu fiz, eu contribuí, eu dei, eu faço, eu estou presente, logo eu tenho todo o direito. Meus irmãos, se nós cumprirmos os nossos votos de maneira perfeita, a palavra do Senhor diz, servo inútil, porque você fez somente aquilo que lhe foi posto para fazer. Por isso que devemos adorar o Senhor como o Salmo 118 diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. E aqui ele vem mostrando, olha, é assim que desprezam o meu nome, é na adoração. No versículo 12 e no versículo 13, ele vai dizer, olha, sabe como é que profanam a minha mesa? Quando diz, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é desprezível. O desprezo quanto às coisas do Senhor, quanto à ceia.
E ainda diz: que canseira! E me desprezais do Senhor dos Exércitos. Vós os oferecereis o dilacerado. Está dizendo, olha, a falta de zelo com as coisas sagradas. Olha para o culto, para a adoração, que canseira. Não vejo a hora disso acabar. Um dia que é para ser do Senhor, temos todo o zelo na hora de acabar, mas não na hora de chegar. Em poucos minutos estamos dormindo, estamos cansados. Se passar de 20 minutos eu não compreendo mais nada. A falta de preparo, meus irmãos, está distante ou não está acostumado com as coisas do Senhor, não é justificativa para nós impormos a nossa vontade. E veja que muitas vezes nós podemos estar assim, meus irmãos. Era para ser o contrário. Era para ser o contrário. Mas a igreja do Senhor hoje vive assim. Quanto mais tempo na igreja, mais desleixado. Quanto mais tempo de igreja, acha que não merece ser exortado. Quanto mais tempo de igreja, acha que não precisa melhorar ou vida de santificação. Meus irmãos, quanto mais e mais tempo nós temos de igreja, o nosso zelo deveria estar proporcionalmente maior, porque conhecemos mais, ouvimos mais e vimos mais a grandeza de Deus. E diante disso, o nosso zelo deve ser maior. Sermos referência para os mais novos, ensiná-los, os que estão se achegando. Você já pensou como os menores repetem os maiores? Tem uma filhinha que vai fazer 2 anos, Sofia. Ela passa alguns minutos após o culto e reuniões com as crianças da igreja. Ela repete as brincadeiras. Ela fala as coisas. Tem pessoas se achegando à igreja. Próximo domingo, muitas pessoas irão professar fé, serem recebidos na igreja. Qual é o exemplo que você tem dado para elas? Como tem sido o seu compromisso com Deus? Você acha que se essas pessoas forem repetir o seu zelo com as coisas do Senhor, a maneira como você cumpre os votos e como você se apresenta ao Senhor, como ela vai progredir na sua caminhada? Eu quero dizer para todos vocês, a mesa do Senhor é pura. Se alimentar das delícias que o Evangelho proporciona, nos alegra e traz salvação para nós. Não há nenhuma canseira em servir ao Senhor. Não há nenhuma canseira, muito pelo contrário. A palavra do Senhor fala que bem-aventurado aqueles em que nele se refugiam. Que devemos nos alegrar quando nos dizem vamos à casa do Senhor. Nós cantamos o Salmo 122 aqui constantemente. Salmo 150 termina dizendo: todo ser que respira louve ao Senhor. Temos motivo de sobra para vivermos, nos alegrarmos nele. Por isso, meus irmãos, não ache que isso aqui é cansado. Porque se você está com essa sensação, meu irmão, você precisa de ajuda. A sua alma está na UTI. Se isso aqui está cansado para você, servir ao Senhor é canseira.
Cuide urgentemente da sua alma. Você precisa de uma intervenção rápida. Porque é isso que você vai experimentar na eternidade. Se você está cansado disso aqui nesta terra, será que você almeja isso no céu? Será? Versículo 14, ele vai dizer: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Não pense que você está enganando ao Senhor. Você está se enganando. Apresente ao Senhor da melhor forma que você pode. E o pior disso tudo, irmãos, é que nós ainda não chegamos na pena, na penalidade em que essas coisas trazem. Essa palavra aqui vai para a liderança. É diretamente para aqueles que mexem com as coisas sagradas e têm responsabilidades. Versículo capítulo 2, versículo 1 diz assim: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento, é esta ordem. E antes de começar a descrever e trazer essas coisas para que nós possamos meditar, meu irmão, minha irmã, se você não é oficial desta igreja, em exercício, ore pelos oficiais. Entenda o fardo e responsabilidade que eles têm. Não ache que somente é o pastor que tem tal responsabilidade. Mesmo que você não dê a ele tal honra, mesmo que talvez ele não mereça tal honra, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as que acham que são. Ele confundiu as fracas. E diante disso, ore pelos oficiais. Daqui a alguns meses teremos eleição de oficiais. Ore constantemente por isso. Sacerdotes, oficiais desta igreja, escutem então o que o Senhor ordena para nós. Versículo 2. Se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Há uma ordem do Senhor. É de ouvir, colocar no seu coração e obedecer. Como pode um jovem guardar puro o seu caminho? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A mesma coisa, meus irmãos, vai para aqueles que trabalham e servem ao Senhor. Se você não ouvir aquilo que Deus ordena a você fazer, se você não colocar em seu coração, o Senhor vai então enviar maldição sobre você e sobre nós. Porque não queremos ouvir as instruções da palavra do Senhor. Não queremos colocar em nosso coração. Há um risco muito grande de colocar a nossa vontade, o nosso desejo e querer a honra para nós. Nós não podemos, meus irmãos, ter medo
de que o nosso nome seja mal falado, ou de que nós não sejamos reeleitos. Ah, o que, que vão pensar de mim se não me reelegerem? Eu tenho que estar preocupado como o nome do Senhor está sendo tratado. Ah, como seria bom que não fôssemos nenhum de nós reeleitos por cumprir a palavra do Senhor. Bem-aventurados sois quando por minha causa me perseguirem e mentirem e falarem todo mal contra vós. Devemos então exercer isso que o Senhor está orientando. No versículo 3, ele vai mostrar a punição por não ouvir e obedecer. E existe, viu? Punição, consequência. Ah, Senhor, eu fui salvo, eu não vou sofrer o inferno na eternidade. Mas entenda, mesmo seus pecados sendo perdoados por Cristo, você sofre consequências dele. Há consequências decorrentes da desobediência. Olha o que diz o versículo número 3. Eis que vos reprovarei a descendência. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes serei levados. O Senhor está dizendo, olha, aquilo que você foi recebido como bênção vai se tornar maldição na sua vida. Vocês deveriam cuidar dos meus filhos, cuidar da minha noiva. Como vocês, então, não cuidaram dos meus filhos, eles estão sendo reprovados, eu vou reprovar os teus filhos. É justo. Isso é justo. O Senhor está dando a mesma medida do pecado. E veja que a promessa do Senhor é para nós e para nossos filhos. Mas quando não temos vivido debaixo dessa promessa, desse pacto, Ele vai rejeitar os nossos filhos. Ele fala, olha, é o termo que é usado aqui. É esse sacrifício que vocês têm apresentados. É excremento. Excremento é a mesma coisa que fezes. Fezes, meus irmãos, é aquilo que o corpo joga para fora porque não presta. Não tem serventia. E ele diz que quando nós estamos fazendo e quebrando os nossos votos, quando não temos zelos com as coisas do Senhor, e quando oferecemos o dilacerado, ele fala como se os sacerdotes que eram responsáveis por analisar e cuidar e apresentar a adoração ao Senhor, é como se ele enchesse a mão de fezes e jogasse no rosto do Senhor. O Senhor está dizendo, olha, eu que irei fazer isso. E vocês serão levados para junto das fezes. Para junto destes sereis levados. Hoje temos sistema de esgoto ou fossa. Quem não tem medo de cair numa fossa? Você sabe o quanto sujo é? Versículo 4 e versículo 5. Ele fala, olha, então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Olha, eu que enviei esta ordem. Então, para que a nossa aliança continue,
Façam isso. Foi uma aliança de paz. Uma aliança de vida e de paz. O pacto que nós fazemos, meus irmãos, é um pacto de vida e morte. Mas a nossa parte é desfrutarmos da vida. Desfrutarmos da paz. Ele fala que fez isso para que nós temêssemos, para que nós tivéssemos zelo para com as coisas do Senhor. Ele fala que ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Ele está dizendo, olha, se desprezam o meu nome, se não cumprem os seus votos, ele fala, escutem a minha palavra, para que vocês temam o meu nome. Versículo 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Essa aliança que foi preservada, mesmo independente de Israel, ela foi preservada. Continuou com Levi, com a sua descendência. Nós lemos lá o texto de Isaías 53, você lembra? Todavia o Senhor agradou Moelo. Tem outro princípio de cumprimento profético aqui. Nenhum dolo se achou na sua boca. Lá o texto de Isaías 53 também fala. Isaías, quando ele recebe a profecia, ele fala, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas essa instrução que veio da boca do mensageiro do Senhor, do próprio Cristo, uma correta instrução, meus irmãos, salva vidas. Uma correta instrução salva almas. O lábio injusto, mentiroso, destrói vidas, destrói almas. A justiça nos lábios traz vida. Versículo 7. Ele vai dizer que os lábios do sacerdote, os lábios daquele que exercem tais coisas, devem guardar o conhecimento. Devem então sair coisas que vêm da palavra do Senhor. E da sua boca os homens devem procurar instrução, porque ele é mensageiro, ele é Malaquias do Senhor dos Exércitos. Ele foi enviado para o Senhor para dizer as palavras. Por isso, meus irmãos, vou citar um pouco do que foi dito ontem na reunião do conselho, ouvindo alguns jovens. Você está pronto para receber instrução dos oficiais dessa igreja? Olhe para os presbíteros dessa igreja, para os diáconos, para os pastores. Foram essas pessoas que Deus escolheu para lhe instruir. Aonde é que você tem procurado instrução quando você tem alguma dúvida? Quando você não entende a palavra do Senhor? Por mais que possa ajudar, não vai ser o Google que vai lhe dizer. Por mais que fale muito bem, não vai ser nem Augusto Nicodemos, nem Hernandes Dias Lopes. Deus, em sua sabedoria, nos colocou para instruir vocês. Nos procurem, gastem nosso tempo, nos dê esse trabalho, por favor.
como seu marido, nos procure. Como ser uma mulher bíblica, nos procure. Não vá atrás de gurus na internet. Esposas de pastores que fazem lives. Quem foi colocado para te instruir foi o teu pastor, os teus pastores, os presbíteros, os diáconos. Ah, pastor, mas Simone Quaresma fala muito bem. Mas você sabe quem vai prestar conta da tua alma na eternidade? Não é nenhum deles. Deus, em sua sabedoria, colocou esse sistema dentro da igreja. Não façamos como o povo de Nazaré fez com Cristo. O profeta, na sua terra não tem honra, na sua casa não tem honra. Quinto mandamento: honre as autoridades. E sacerdotes, oficiais, tenham um conhecimento guardado na sua boca. Versículo 8 e 9, para encerrarmos. Mas vós vos tendes desviados do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, e vos mostrastes parciais, não aplicardes a lei. Ele fala, olha, desviem do caminho. Foram desviados do caminho. E pela instrução errada, o que acontece? Muitos se desviam e tropeçam. Andam distante das coisas do Senhor. Foi violada a aliança, o pacto que foi feito com Levi. Ele diz que quem age assim, sacerdotes oficiais, serão feitos desprezíveis, indignos, diante de todo o povo, porque não guardaram os caminhos e foram parciais em aplicar a lei. Nós não podemos agir assim, meus irmãos. E aqui eu quero trazer um exemplo diante da palavra do Senhor. Você consegue ver como Cristo agia diante de diversas situações? A igreja, de maneira geral, os oficiais, eles têm aplicado o contrário do que Cristo fazia. Vemos alguém quebrando o mandamento em pecado, alguém clamando por salvação, preso e escravo do pecado. Pecador, tem que ser expulso da igreja. Como faz isso? Isso é tão comum que os irmãos, quando cai em algum pecado ou sai da igreja, quando chega, fala: o que é que esse povo está pensando de mim? Mas Cristo, ele olhava e dizia: filho, os teus pecados estão perdoados. Vai em paz. A tua fé te salvou. Vai e não peques mais. Mas quando Cristo ele viu os pecados das autoridades, dos escribas, fariseus, ele dizia assim: hipócritas, raça de víboras, vocês não serão poupados da ira vindoura. O Senhor ele agia com mais zelo. E muitas vezes o que é que acontece? Oficiais pecam, caem e não são disciplinados. Agem de maneira inadequada e não querem ser exortados.
são os primeiros que devem ser exortados, modelos do rebanho. Presbitérios em que pastores caem e tinham que ser disciplinados, excomungados e nunca voltarem a subir no púlpito. Olham e dizem, não, vamos ver, mas serviu tanto, ajudou tanto, olha a contribuição que ele deu, não importa. Está inadequado, está inabilitado para então cumprir tal ofício. Quanto culto ao Senhor, as pessoas não querem ouvir que o seu culto é inapropriado ou que o culto deve mudar. Quantas igrejas que ainda continuam fazendo coisas que são contrárias à palavra do Senhor? Um culto sem ordem, sem decência, cheio de apresentações de pessoas. O culto parece mais um show de talentos do que um serviço ao Senhor. Pessoas pulando, dançando, se portando de maneira inadequada no culto. As músicas que são cantadas no culto é muito para o homem, o que eu sinto. Eis-me aqui outra vez. Sempre é o homem, a minha vontade, que eu tenho que me alegrar, que dá vontade de pular, de dançar. Que louvor que não exalta o nome de Deus. Que cantar os salmos, a Bíblia, é algo que nos faz esfriar na fé, porque o ritmo é meio lento e talvez essa melodia não... Quem tem que se alegrar é o Senhor com isso. Quem tem que se alegrar com as coisas é o Senhor. O que foi que Cristo fez? Ele chega no templo, vê maior bagunça, comércio, as pessoas usando o templo como passagem. O texto fala que ele senta, ele fica observando aquilo, e ele passa um tempo, ele constrói uma arma, um azorrague, que eram vários fios, e ele começa a amarrar pontas de pedra e osso. O Senhor Jesus Cristo, o Deus amoroso, de paz e de vida, em sua ira, ele pega então esse azorrague e começa a expulsar, e aí contra todos aqueles que estavam usando o templo do Senhor, que era para um local de adoração, para outra finalidade. Você percebe como hoje é diferente? Ninguém pode falar de culto, ninguém pode falar que os cultos estão errados, que Deus não está aceitando. Ninguém pode falar contra as autoridades. Aonde Cristo aplicou misericórdia, nós queremos aplicar o juízo. Aonde Cristo aplicou o juízo, nós queremos aplicar a misericórdia e relevar. Você percebe que estamos fazendo o contrário, como também o povo de Israel estava fazendo? Ah, mas isso pode trazer consequências, pode trazer problemas. Se trouxer, foi porque o Senhor assim quis. Porque foi Ele que decidiu que deveria ser tratado assim. Ele demonstrou que assim deveria ser tratado. E por isso, meus irmãos, entenda que o nosso Deus, que tem uma conduta perfeita, um Deus fiel, Ele vinga os seus por conta da esperança que nós temos no seu Filho. Quero que você abra rapidamente a pergunta do Catecismo Maior. Pergunta de número 44. Cristo como Salvador, ele tem 3 ofícios que mostra como Deus se relacionava com o povo de Israel: sacerdote e rei e profeta.
Ele veio então para cumprir profeta, sacerdote e rei. Como esse texto está falando de maneira mais exclusiva para o sacerdote, a pergunta número 44 traz o seguinte questionamento: como exerce Cristo as funções de sacerdote? Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo, uma vez em sacrifício sem mácula, a Deus, para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo e fazendo contínua intercessão por ele. Meus irmãos, o nosso exemplo de autoridade sacerdote é Cristo. Que vocês possam olhar para os seus oficiais, enxergar Cristo nele. E nós, oficiais desta igreja, possamos buscar tanto nos parecer com Cristo, que aqueles que estão debaixo do nosso cuidado possam ver Cristo em nós. E assim, como um bom filho, possamos estar honrando a Cristo e louvando o seu santo nome. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações.